Olá, tubarões, estou de volta e hoje com um gringo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A coisa mais legal que ele me contou hoje, falou assim, sabe que todo mundo acha que gringo nasce rico? Eu falei, é verdade, né? Por que será isso? Eu já sei o que que é. A gente sempre acha que a gente está menos do que eles. Na verdade, não é nada disso. Nós temos um monte de coisa muito bacana e eles têm coisas incríveis, e principalmente esse cara tem coisas incríveis para ensinar para a gente. Então fique ligado no nosso podcast, porque hoje vai ser muito especial. Eu estou falando da pessoa que foi o fundador do Hyperloop. Ele vai contar para vocês o que é o Hyperloop. Eu estou aqui com Dirk Alborn. Dirk, muito obrigado pela sua presença. Muito legal ter você aqui com a gente. E a gente quer saber um pouco mais. Quem é o Dirk? A gente sempre está se descobrindo dia por dia, né? Então, mas eu sou empreendedor. Acho que é a grande coisa. empreendedor. Não sei, pensei muito sobre se você nasce empreendedor ou se você diventa. O que eu sei é que sou o empregado pior que você pode ter. Então, não tinha muita escolha. Falou, bom, vou ser empreendedor porque eu, como funcionário, não vai dar certo. Não, eu nasci em Berlim, né? Então, eu cresci lá, deixei a escola quando eu tinha 16 anos e fui trabalhar em um banco. E estava terrível. Então, não era uma boa experiência. Depois, fui para a Itália fazer uma outra experiência, porque praticamente eu estava trabalhando nesse banco e tinha essa sensação, sabe, quando, não sei, tinha 18 anos e só precisava continuar a trabalhar, ir de férias uma vez por ano, achar uma namorada, comprar uma casa, casar, comprar um Nossa, que cachorro. boring, socorro. Exato, fazer crianças, Gente, isso é muito tédio, né? terminar e morrer. Então, um dia eu vi um anúncio num jornal e estava escrito buscamos agentes de vendas na Itália, também sem experiência de língua. Eu liguei lá, eles falaram, olha, vem aqui testar, prova. Eu liguei e praticamente eles falaram, tá, você vem aqui. Eu liguei para o banco, praticamente, tomei todas as minhas férias, fui lá e não voltei. E aí, na Itália, eu estava vendendo produtos de limpeza, porta a porta. Então, praticamente, você se levantou cedo, foi num carro, eles falaram, essa aqui é a sua rua. E aí você, praticamente, foi loja por loja, tentando vender esse produto biológico. Porta. Exato. E aí que acho que aprendi a vender. Então, eu aprendi que eu sou bom a vender. Eu consigo vender tudo, se eu mesmo acredito. Um bom empreendedor, ele tem que saber vender o negócio dele, né? Acho que sim, não é só dele, né? No final, todos nós estamos vendendo nós mesmos todos os dias, né? Então, quando você, não sei lá, encontra uma mulher, você está vendendo. Quando você está fazendo uma entrevista de trabalho, você está vendendo. Quando você encontra novas pessoas que podem ser seus amigos, você está vendendo. Vender um produto à sua empresa é a mesma coisa. O que não funciona por mim é que quando eu sei que não vai ser um bom negócio para outro. Então, eu sempre sou... a minha maneira de vender é bem direto. Então, é muito... Olha, eu quero fazer isso. Você acha uma boa ideia? Aí a gente pode fazer junto. É muito mais entender quais são os problemas do outro e ter a solução. Tem pessoas que conseguem vender qualquer coisa. E tem pessoas que são muito... não sei como se fala em português, mas são pessoas que as outras pessoas gostam. Né? Carisma. Em inglês Carisma. você fala likable. É carisma. Eu não sou assim. Eu não sou uma pessoa que entra em um lugar e todo mundo gosta de mim. Para mim é o contrário. Mas quando você trabalha comigo, normalmente as pessoas sabem Eu concordo com isso. Eu acho que todo mundo gosta de você, sim. Você é uma pessoa muito acessível, assim, próxima, acessível, carinhosa com as pessoas, preocupada. Você ouve. Não
não vejo você Mas uma pessoa... eu tenho um defeito. Faz esforço para falar português, né? Desde que você vem ao Brasil, eu vejo que cada vez o teu português melhora e você faz esforço de aprender a língua local. Muitos gringos falam inglês e se você entender, entendeu. Se você não entendeu, até logo. Então, assim, Mas assim, é no uma Brasil, prepotência. é impossível fazer negócios aqui se você não fala Português. idioma. Não, mas, olha, conheço bastante gente. Vou te contar uma história louca uma vez. A primeira marca que eu distribuí internacional é uma marca francesa, que eu tinha escolhido porque era muito similar a fitoervas, porque era uma linha de produtos naturais para pele. Então tinha toda a ver a filosofia da marca, o conceito, o propósito era muito parecido. Então eu falei, eu vou distribuir essa marca no Brasil. Então eu fui para a França conversar com o dono da empresa. Eu sempre falei inglês, porque eu estudei num colégio inglês desde pequena, mas o meu francês era muito ruim. Então eu cheguei lá, eu tentei falar com ele em inglês e ele começou a falar comigo em francês. Falei, bom, não tem problema, eu vou falar francês do meu jeito aqui, mas vou. E aí eu fiz várias reuniões com ele durante o período todo de entendimento se eu ia distribuir essa marca ou não. Então toda vez que eu ia para a França, eu tinha que estudar francês antes do que eu ia falar, do que o jeito que eu ia falar, e treinava o meu francês e tal. E falava francês e fiquei conversando com ele em francês 1 ano até que eu consegui fechar esse negócio. Quando eu fechei o negócio, assinamos o contrato, no dia seguinte esse cara começou a falar inglês comigo. Ele falou francês comigo durante todo o período. Aí eu falei, você fala inglês? Eu tô aqui me esforçando para falar francês com ele. Eu falei, eu queria saber se você queria mesmo trabalhar com a França. A França é assim, você tem que saber falar francês um pouco. Eu falei, ai meu Deus do céu. Bom, muito obrigado, eu sei falar francês hoje por causa dele. Então, ele me fez sofrer, viu? Mas eu aprendi. Mas os franceses são um pouco diferentes. Eles têm essa coisa que se você vai lá, ninguém fala inglês, né? Tem que falar francês. Eles pretendem que eles não sabem. Se você não fala bem francês, aí não... Nossa, eu também eles não entendem você. Eu era mulher, eu estou falando disso em 1990, tentando pegar uma distribuição de uma marca internacional para o Brasil que tinha acabado de abrir o mercado, que não tinha distribuição nenhuma. Ele até brincava comigo e falou, você vai levar os produtos dentro de uma mala? Porque tinham 3 pontos de venda no Brasil. 89% de imposto para pagar, de taxa, imagina isso. O IPI naquela época era 77%. O ICEMI era 25%. Nossa, era assim... Deixa eu perguntar uma coisa. Você se está divertindo mais hoje ou você se divertia mais... Me divertia mais naquela época? Eu acho que eu me diverti durante toda a jornada, porque é o meu propósito. Eu sou assim. Eu quero me divertir toda a jornada. Em todo momento eu me divirto, mas eu passei por muita coisa. Nossa, esse Brasil... Dirk, você fala que o Brasil é difícil hoje, você não sabe o que era o Brasil 15 anos atrás. Mas sabe o que é? Hiperinflação, confisco. É que, na verdade, para um empreendedor, é essa coisa, né? Tipo, quando é difícil, que tem as oportunidades. Isso é verdade. Porque tinha 3 lojas. Era difícil, mas tinha espaço. Você estava com 3 milhões de lojas, você hoje não estava onde você está. Então, é a mesma coisa quando as pessoas me perguntam por que você está no Brasil. Eu acho que o Brasil tem muita oportunidade. Aí eles olham para mim e não acreditam, né? Que eles acham que, mas aqui não está funcionando nada. É exatamente isso. Tem muita coisa que você pode melhorar e se você acha a maneira de ganhar dinheiro com isso, aí você tem na sua empresa. Eu só acho que as coisas não são maiores do que as pessoas. Quer dizer, é muito importante a pessoa que está por trás do negócio, né? Porque se você tiver um mau sócio, pode ser o melhor negócio do mundo, que aquele mau sócio vai destruir o negócio. Se você tiver um bom sócio, o negócio pode ser péssimo, mas ele dá um jeito de fazer aquela coisa dar certo. Então, hoje, né, eu sou muito mais preocupada com as pessoas que eu estou fazendo sociedade, eu estou comprando, eu estou entrando, investindo, do que com o negócio em si. É claro que tem que ter inovação, tem algumas coisas se eu tenho lá minha tese, tem que ter inovação e tal. Mas muito importante a pessoa, porque eu tive bastante problema com pessoas que eu acreditei, que eu apostei, que eu investi, que eu dediquei tempo e tal, e de repente você olha e fala, quem é essa pessoa? Nem conheço mais, né? É muito. Na verdade, quando você é investidor, a coisa mais importante é porque você está investindo em uma pessoa. Ele é muito difícil, né? Porque a pessoa se mostra de maneira completamente diferente. Sem dúvida. Quando você é sócio, quando você é a pessoa que está fazendo, e você está fazendo a sua empresa com alguém,
a pessoa é importante, mas ainda mais importante é o advogado. Porque as maiorias das empresas não tá dando certo por causa que os sócios brigam, né? Tipo, aconteceu na minha história e no final, quando você tem um advogado bom, aí você não inicia 50-50. Você inicia a falar, olha, a gente está iniciando assim, mas se você consegue fazer isso, você vai ter isso da empresa. Então, você precisa ganhar a participação na empresa, né? Então, tem algumas maneiras para se curar que essa coisa no futuro não vai ser um problema, mas normalmente sempre tem uma pessoa que trabalha mais. Sempre. Essa pessoa, muitas vezes, ou ela não fala nada, então a empresa continua, mas a pessoa está meio amargado, né, que está fazendo rico o outro, ou eles brigam. E aí, Mas normalmente... o investidor não tem o papel de trabalhar no negócio, né? Ele tem vários modelos de investimento, mas você pode ser um investidor que você dá o dinheiro e vai voltar daqui a 5 anos para buscar 20% de aumento. Você não está lá ou de volta do seu dinheiro, de um ganho. Você não está ali para tocar o dia a dia, né? E tem outros negócios, e tem negócios que eu estou assim, e tem negócios que eu participo na gestão no dia a dia. Também depende muito do empreendedor, se ele quer ou não que você esteja mais presente ou não. Sim, como investidor é um pouco diferente, né? Quando você é o investidor, você quer que eles... Né? A gente já fez os dias difíceis, agora é o momento deles. Então, você está lá do lado. Eu tenho alguns investimentos aqui e já aconteceu que os meus sócios me ligaram, ou a minha sócia me ligou chorando, e aí você está lá explicando como deveria trabalhar ou não, e que no final que é muito normal o que eles estão passando, é que todo mundo tem, né, os mesmos problemas, porque acho que é muito difícil ser empreendedor sozinho. Muito difícil. Porque os problemas sempre ficam só em cima de um, né? Então, quando você tem uma equipe, essa equipe também de verdade está participando, ajuda. Um dos problemas maiores é você não tem mais dinheiro, né? Ou você não tem dinheiro no momento. Ou se você fica sozinho, é difícil. Você perde a energia. Se você tem um sócio, outros sócios, tem alguém que está puxando para frente e talvez acha uma solução quando você está de baixa. Então, essa é uma coisa normalmente muito importante de ter alguém lá para condividir. Mas vamos voltar a contar a sua história. Me conta. E depois que você saiu da Itália? Não, então, eu fui na Itália vendendo produto de limpeza. Fiquei lá um tempinho, voltei para a Alemanha, depois voltei um pouco melhor na Itália com um programa do governo alemão e iniciei a trabalhar em algumas empresas como gerente de exportação. Então, mas trabalhei 1 ano e meio. Só que aprendi muitas coisas. Eu trabalhei em uma empresa onde o dono me pegou e falou, olha, você deve ser eu, mas lá fora. Então, ele me ensinou tudo sobre cálculo de custo. Ele me mandou nas empresas da concorrência. Então, ele me falou quantas pessoas estavam trabalhando lá. Você contou os carros que estavam lá. Então, você aprende um pouco, né, eu precisava dar relatório, então eu precisava falar para ele, olha, eles estão usando essa máquina. Esse aqui é o fornecedor onde eles estão comprando. Então, quando você passa na produção, automaticamente você pegava todas essas informações e ainda hoje eu estou fazendo a mesma coisa. Analisando a concorrência. Não, mas qual que é, né? Tipo, quando eu caminho, você aprende de observar um pouco mais. Então, quando você vai olhar alguém, você está olhando como eles estão trabalhando, quantas pessoas estão lá, que as pessoas mentem, né? Então, se alguém está falando que está fazendo, não sei lá, 20 milhões, e você entra lá e tem 4 pessoas, você sabe que é impossível que ele vá fazer 20 milhões, porque baseado na área de trabalho, você sabe mais ou menos quanto eles conseguem produzir. Mas trabalhei lá, briguei, porque não sou empregado melhor, na verdade não era nem empregado, era consulente, mas eu estava trabalhando, acho, 200% lá.
E um dia o filho dele me chamou, eu cheguei no trabalho, ele me chamou para entrar no escritório e ele me falou, olha, de onde você chega agora? Tá de casa? Ele falou, porque são 9h15, você deve ser aqui às 8, não, 8h30, alguma coisa assim. Se você quer vir às 9, você precisa ser autorizado. Então eu falei, tá, quem me autoriza? Você? Ele falou assim, então me autoriza. Aí, praticamente, alguns dias depois, de novo, ele me chamou e falou, são 9h10, por que você chega agora? Eu falei, olha, honestamente, você lembra ontem, quando você foi embora, que você me perguntou se eu vou apagar a luz? Tá? Eu aqui nunca saio antes das 7, nunca, praticamente são o último. Se eu saio antes, não é porque eu vou para casa, mas é porque eu vou tomar o carro, vou fazer 10 horas de estrada para ir para Hamburgo, para ser às 9h15 no cliente. Último sábado eu estava lá fora, domingo eu voltei, e segunda estava aqui, era às 9h15. Então, se você não gosta do meu trabalho, vamos terminar aqui. Aí ele falou com o pai, voltou para mim e falou, olha, falei com meu pai, ele é muito feliz do seu trabalho. Mas no caso que você decida de ir embora, nos avisa antes. Essa coisa diventou uma coisa muito chata, porque ele era o filho do pai. Ele estava assim, incomodado com a tua presença, provavelmente. Ele queria controle, né? Mas como é que eu não era empregado, era outra coisa. Eu entendo muito bem. Hoje eu tenho vários empregados e tenho o mesmo problema, né? Você precisa criar uma estrutura. Isso é normal, mas tem algumas posições onde isso não funciona. Você não pode falar para uma pessoa que trabalha final de semana, que não tem horário, devia ir no horário. Claro. Você vai falar, olha, para o ruim se você chegar aqui às 10h30. Os outros vão falar. Então, tenta de chegar, né, em outro horário. Mas também era o gerente lá. Então, essa coisa deixou um amargo na minha boca. A gente brigou várias vezes. Ele me controlou as ligações. Tipo, ele uma vez ele me chamou e falou, aqui, o que é essa ligação aqui de 45 minutos na Alemanha? Que no tempo você estava pagando por minuto, era caro, né? Era caro mesmo. Aí eu olhei o número, falei para ele, olha, 045 não é a minha avó, mas acho que é esse distribuidor que a gente tem lá, mas se você prefere que eu tome um avião, eu vou lá, quando ele tem um problema, eu falo com ele de pessoa, só avisar. E aí praticamente eu fui embora, a gente brigou ainda, porque... Eu falei para eles, tá, então decidi que aqui não vou ficar, mas vou cumprir os meus 30 dias para passar tudo direitinho. Ele praticamente me pediu a chave do carro, que eu estava com o carro da empresa, e falou que eu não vou mais falar com nenhum cliente e não vou mais nos clientes. Então, era algumas semanas que estava lá fazendo nada. Até eles estavam incomodados comigo, sendo sentado lá no escritório e falaram, tá bom, então vamos nos organizar para você ir embora. Mas também porque eu não tinha o dinheiro para... Eu me organizei assim, né? Tipo, para dar o tempo para eles. Então não dava para mim ir embora sem ser pago. Mas aí eu entendi que de verdade não sou feito para ser empregado. Eu não me enquadro nessas coisas. Você me pode dar qualquer coisa, eu vou trabalhar 300, 400, 500%. E é por isso que você criou, né? Isso foi talvez o start que você criou esse formato onde os colaboradores têm um percentual da companhia. Conta um pouco sobre esse formato. Esse formato é muito inteligente, porque pouca gente conhece isso. Poucas empresas fazem isso no Brasil, então é uma boa colaboração. Conta pra gente como é que funciona. Na verdade, o que eu fiz é um modelo completamente diferente e novo. Mas não acho que chega dessa experiência. Obviamente, todas as experiências que você faz durante a vida entram lá. Mas eu tinha depois a minha empresa própria na Itália e estava difícil lidar com os empregados, etc. Então, você como empreendedor,
você sente o peso. Eles que não entendem. Eu sou responsável. Se chega o Girafolha, eu sei que eles precisam para comer, eles precisam pagar o aluguel. Então, tem um peso enorme. E no final, muitas vezes, é como se você está tirando um carrinho. E cada pessoa que você pega, esse carrinho diventa mais pesado. Mais pesado, é. E você está tirando. É um trem que eu falo que o empreendedor, ele é a locomotiva de um trem, né? E tem um monte de vagões pendurados atrás, que são todas as pessoas que você é responsável por elas. Então, não só como para pagar o salário, o que for, mas também motivar essas pessoas, ensinar essas pessoas, colocá-las na cultura do negócio, falar um pouco sobre os seus objetivos. Quer dizer, você está puxando um trem. E um trem, se esses vagões não estiverem alinhados, vai ficando cada vez mais pesado, porque aí como é que esse trem anda se tiver todo, né, cada vagão indo para um lado? Então é bem difícil. Eu acho que as pessoas entendem hoje entende mais, tem muito empreendedor e muito intraempreendedor. E eu prefiro contratar pessoas que são intraempreendedores, porque eles já entendem né, como é que tudo isso funciona. Mas eu por acho muito tempo o empreendedor era visto como um explorador, que explorava as suas pessoas e tal. E a gente nem falava, né? Naquela época, lá, nos anos 90, anos 80, você nem dizia que você era empreendedor, porque não era moda como é hoje, não é chique como é hoje. Naquela época, nossa, esse empresário, então esse aí é um explorador. E era assim que era visto, né? Quem dava emprego, quem gerava renda e quem pagava imposto. Hoje em dia, quem gera renda, dá emprego e paga imposto é visto como um empreendedor que está ajudando o país e está ajudando as pessoas. Eu acho que aqui no Brasil, o dono do negócio muitas vezes é visto como o cara que só quer comandar. Não é necessariamente visto como o empreendedor que está puxando ou tirando esse carrinho. Muitas vezes os empregados, se eles estão olhando mais para você, tipo, ele me está desfrutando, ele é rico, vai ser mais rico por causa minha, me está pagando pouco. E se muitas, eu não vou falar, provavelmente tem algumas pessoas que fazem isso, né, que não, mas o empreendedor de verdade não é assim, na verdade é mais muito do que todo mundo. E assim, esse sistema, vamos contar aqui para nossa audiência do sistema, como é que ele então, funciona? Só para terminar a viagem, depois eu tinha uma empresa na Itália, fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu tinha iniciado do zero, então trabalhei como garçom em um restaurante, manager em um restaurante sushi. Tinha um momento que eu fiz 3 trabalhos e estava trabalhando na minha startup. Então, porque estava trabalhando também como administrador, tipo, na posição de admin, vamos falar assim, em uma outra startup. Acho que estava ganhando no início $10 a hora, que lá é muito pouco. Ele era talvez a pessoa mais qualificada de todos, e os outros estavam ganhando muito bem. Mas, enfim, o que essa experiência me deu, na verdade, era que eu gostei. Eu gostei de não ter essa responsabilidade, de não sentir esse peso. Se você faz o garçom no restaurante nos Estados Unidos, você vai trabalhar. Na verdade, nem trabalha muito, depende do dia. Trabalha 4 horas, 6 horas e você volta para casa com dinheiro no bolso. Então, você sempre tem dinheiro, não é muito, mas também você não tem pensamentos. Dor de cabeça. Exato. Então, eu estava trabalhando na minha startup, em algumas ideias, e estava usando o outsourcing. Quindi eu estava usando... serviços de terceiros. Sim, indianos. Tinha um site que estava iniciando nesse período lá, então eu contratei vários indianos que até usei no trabalho da startup onde estava trabalhando, porque o trabalho era muito chato. Então, eu contratei um indiano para $1 a hora, que fez o trabalho que eles me pagaram 10. E depois até ganhei 15. Mas também fez o trabalho mais rápido, né? Porque, obviamente, também fez algumas coisas. Mas depois tramitei essa empresa, eu entrei em um incubador de startup, que era fundado da NASA. E a pessoa que estava cuidando desse incubador, ele era uma pessoa já mais velha, né?
Ele, no passado, era uma pessoa importante. Ele era uma das 10 pessoas que influenciaram a descoberta da Lua. Olha só. Então, era amigo de Buzz Aldrin, de Neil Armstrong. Ele tinha muitas histórias legais. Tanto que quando eu queria ficar ele com raiva, eu sempre falei, fala a verdade, você está em Hollywood porque vocês não chegaram na Lua. E aí ele sempre ficava bravo. E estava tentando de ajudar esse incubador, né? Que era um momento que chegaram os outros incubadores, e essa aqui era uma ONG. Então era um pouco mais difícil de achar dinheiro. Era também um momento que o crowdfunding estava iniciando. Então o Kickstarter tinha os primeiros projetos com sucesso. E nos Estados Unidos eles fizeram, eu li um artigo que eles estavam fazendo a lei sobre o crowdfunding. E achei incrível. Não? Porque na Europa a gente não estava acostumado de pegar dinheiro de investidores. Então, todos os meus trabalhos antes eram sempre eu que fui vender alguma coisa, criou com o meu sudor, achei algum dinheiro meu, ou investi e criou a empresa, trabalhando mesmo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos e trabalhei nessa startup, para mim era incrível que lá tinha um investidor que colocou $5 milhões e nunca estava lá. Eu nunca encontrei essa pessoa. Eu estava pensando, nossa, se eu dou 5 milhões a uma empresa, eu vou ser aqui e fazer que essas pessoas estão dormindo aqui para fazer esse negócio andar. Mas esse conceito de usar o internet para achar dinheiro e suporte, eu achei muito legal. Então, eu queria fazer uma plataforma de crowdfunding. Só que quando depois eu estava pensando um pouco mais sobre, eu entendi que no final, dinheiro não é a coisa mais importante. Todo mundo acha que o dinheiro é. Mas, na verdade, o que você de verdade precisa são as pessoas, né, que fazem o trabalho, muitas vezes. O conhecimento delas, inovação, ideias. Exato. Então, eu criei uma plataforma que combinava as coisas. Onde você, criei uma plataforma como eu queria que existisse. Onde eu posso colocar uma ideia. Se tem pessoas que gostam dessa ideia, eles vão participar. A gente cria um projeto, a gente cria uma comunidade, então pessoas que podem investir o trabalho deles. E depois, no final, também, investidores. Então, você poderia participar dando dinheiro ou dando trabalho. Certo. Então, como se fosse uma plataforma de crowdfunding, onde existe lá uma ideia, um negócio, e as pessoas podem participar ou investindo em dinheiro ou investindo o tempo delas, uma parte do tempo delas. Contatos, trabalhando, mão de obra, o que for. Exato. Inteligência, contatos, etc. Networking, o que for. Só que depois, quando a gente lançou, funcionou muito bem. Na verdade, a gente estava com alguns acordos com a Aerospace Corp, que é uma azienda que pega mais ou menos $1 bilhão por ano nos Estados Unidos para fazer pesquisa. Então, eles é a empresa que inventou o GPS, para dar uma ideia. Eles fazem tecnologias para o militar americano e você pode ir lá e pegar as licenças para algumas das tecnologias que eles estão criando. Mesma coisa que você pode fazer com a NASA e com as várias universidades. E nessa transferência de tecnologia, praticamente a gente queria fazer um trâmite. Então, pegar essas coisas na plataforma, essa é uma ideia, quem quer fazer? Só que quando a gente lançou, pouco depois, eu senti Elon Musk falar que... Eu ouvi ele falar do Hyperloop, eu vi que ele falou que ele não quis fazer. Que ele queria que alguém pegue essa ideia e faça acontecer. Como que os meus sócios, que era a pessoa, o presidente do incubador, né, que tinha muitos contatos, e um outro era, na verdade, a pessoa que estava cuidando da transferência de tecnologia da Aerospace Corp, eles tinham contato direto lá. A Gwen Shotwell, que é a presidente da SpaceX hoje, ela trabalhava na Aerospace antes, e a gente estava a 5 minutos da SpaceX. Uhum. Então,
eu perguntei para eles, olha, pergunta se a gente pode pegar esse essa ideia projeto do e Hyperloop. colocar lá. Ele perguntou a Gwen falou, olha, coloca lá e anuncia para o mundo, se vocês querem. É isso que a gente fez. Então a gente falou, olha, eu acho legal, queremos fazer, quem quer participar? E tinha muitas pessoas que queriam fazer parte. Então a gente iniciou, depois fez um contrato com uma universidade para fazer um estudo de viabilidade, porque até lá a gente não sabia se era possível, né? Se a tecnologia estava funcionando, era tudo muito básico que eles fizeram. Demorou um ano, um pouco mais que um ano, 2013 até final de 2014. Era um ano muito difícil, porque eu tinha investidores, tinha um investidor que me deu dinheiro, ele prometeu, ele deu uma parte imediatamente, e uma outra era já com uma nota convertível, assinada e tudo, com uma data específica. Certo, então a gente estava trabalhando como se esse dinheiro estava certo e vai entrar. 2 semanas antes que ele deveria pagar, fazer o pagamento, não fez. ele me ligou e me falou, eu não acredito mais na empresa. Quero que você me deixe fora do contrato. Então, eu, obviamente, não tem muita escolha, né? Então, eu falei para ele, olha, se você não acredita, nem quero que você coloque o seu dinheiro. Ele voltou e falou, junto com meu sócio, ele falou que ele vai colocar, mas ele quer 51% da empresa. Os outros investidores era o primo da minha esposa, quando eu estava casado lá, e o meu melhor amigo da Alemanha. Então eu falei para ele, olha, não, porque não seria justo com eles, não posso dar 51% para você, e não funciona. Meu sócio falou, não, a gente precisa fazer, senão a gente vai morrer. Mas ele, como que ele viu que no final era eu a pessoa que estava fazendo todo o trabalho, eu não quis, aí ele falou, tá, então não vou colocar. E aí eu iniciei o que em inglês você fala bootstrapping, né? Então eu gastei todos os meus cartões de créditos, qualquer coisa que eu tenho. O meu melhor investidor foi a American Express, que não gosta mais de mim. E aluguei a minha casa no Airbnb, que eu estava num apartamento, estava divorciado. E nesse período, no mesmo período, eu estava divorciando, na verdade. E, então estava bem difícil. Mas tinha um apartamento que estava muito perto da praia. Então eu consegui alugar no Airbnb e eu dormi no carro ou no escritório. E durante o dia, quando precisava, estava dirigindo o Uber ou Lyft. Era engraçado, porque eu já estava já no Forbes, né? Então já tinham vários artigos. Então, em teoria, era uma pessoa de sucesso, era uma pessoa que estava na televisão. Você já estava na Forbes, você já estava na televisão, já era uma pessoa de sucesso, mas estava dirigindo Uber, é isso? Exato, aí você estava lá, eu tinha um carro bom, porque antes estava ganhando, né? E nos Estados Unidos não custa como aqui. Então, com pouco dinheiro, você pode fazer um aluguel de um carro. Então, eu estava com uma Mercedes e estava dirigindo. Essas pessoas eram no início do Uber, né? Então, não era... O Uber X estava iniciando nesse período aí, ainda tinha água, né? Que você estava lá, você quer água, você... E chegaram essas meninas de Beverly Hills... que entraram no carro, pretensiosas, não sei, acho que nunca me senti tão invisível quanto nesse período, porque você está lá, eles nem se importam. É muito interessante, na verdade, porque você está ouvindo qualquer coisa, mas você não existe. Então, não sei como se fala em português, mas não é uma humilhação, mas você fica mais humilde. Porque você entende que o sucesso é um momento. Altos e baixos fazem parte da vida. Mas essa é uma coisa, né? O ego, é importante entender que não é porque você
no seu caso, tá na televisão, você é diferente, você tem os mesmos problemas, Todo mundo pode igual, acabar amanhã, e você sempre tá lá, né? Você não é melhor da pessoa que está servindo você no bar, porque no final era isso que eu estava fazendo, né? Eu estava o autista do Uber e muito raramente que alguém me perguntou a minha história, o que você estava fazendo lá. Mas com sorte, eu cheguei de verdade a um momento que não dava mais. Eu estava com um aviso de pay or quit, em inglês você fala, então de pagar ou ir embora na minha casa. Eu tinha as minhas crianças que precisavam dar dinheiro, né? Precisavam que eles custam. E estava com a minha empresa. E chegou o meu amigo, ele, não sei lá o que aconteceu, mas era de verdade um momento que eu não consegui mais ir para frente. Ele chegou, ele me deu um cheque de $10.000. Ele falou, olha, eu tenho essa empresa, estou fechando essa empresa, tem $10.000 na conta, faz uma nota fiscal de consulência, é seu. Eu sei que você está trabalhando duramente e espero que essa coisa ajude. Essa coisa ajudou, viu? Era o que eu precisava para respirar um segundo. Aí ele voltou, ele falou, olha, tem uma pessoa que me deve o dinheiro, eu vou deixar ele investir na sua empresa. Então ele arranjou um negócio, obviamente com uma avaliação boa para eles também, né? Que ele colocou $50.000. Então você conseguiu, nessa hora que você estava quase quebrando, sem recurso nenhum, com pensão, filhos, marido, né? Esse já tinha separado da sua mulher. E aí apareceu um amigo, um anjo, que deu $10.000 na hora certa. Um anjo investidor. No final ele foi anjo mesmo, hein? Ele colocou 60.000. Essa coisa eu acho que me mudou muito, porque é uma coisa que quando eu vejo alguém que está trabalhando muito duramente, e se eu posso ajudar, eu ajudo, porque fizeram comigo. E ele, obviamente, ele ficou, a gente muito amigos, né? Então, mas nesse início a gente se conhecia apenas. Tipo, a gente era amigos, mas não muito. Então, essa coisa era suficiente para terminar o que precisava terminar, lançar a nova plataforma, praticamente, e anunciar o trabalho que a gente fez, que era praticamente que o Hyperloop era viável. E isso mudou tudo, né? No momento aí a gente saiu, anunciou que dava para continuar, para ir para frente. Tinha muita estampa. Chegaram os investidores. Muita notícia, muitas matérias. E eu sou muito ruim em achar investidores, na verdade, né? Eu não gosto de perguntar para dinheiro. Eu prefiro que as pessoas olhem o que eu estou fazendo e me falam, olha, quero participar, o que você precisa. Eu sou igual também. Mas... Não gostei, nunca fiz. É que na Hyperloop, no final, eu estava com uma equipe que estava fazendo isso depois, né? Então, amei. Que não precisava ir falar praticamente com ninguém, só no final. Mas depois, quando a gente estava indo, eu entendi mais e mais que a plataforma, que se chamava Jumpstart Fund, não era a solução, que não era a coisa certa. Eu achei que era uma plataforma, mas na verdade é uma maneira de trabalhar. Então hoje tem 2 casos na Harvard que estão explicando o jeito como a gente estava trabalhando no Hyperloop. A gente praticamente fez o teste, né? E funcionou muito bem, porque a gente estava com 800 pessoas que estavam trabalhando o mínimo de 10 horas por semana em cambio de uma participação na empresa. Então, eram 800 pessoas que trabalhavam no Hyperloop. Essas pessoas trabalhavam no mínimo de 10 horas e tinham, em troca disso, uma participação da empresa. Não tinham um salário, eles tinham uma participação do negócio. Exato, eles receberam, na verdade, opções. Essas opções tinham um valor que era o valor do momento, tipo... hoje a empresa vale 10 milhões, então as suas opções têm o valor de 10 milhões. Entendi. Quando a empresa vai ser 100 milhões, você ganhou a sua parte dos 90, né? Então, você poderia entrar em qualquer momento e estava sempre com essa avaliação. Mas, obviamente, tem muitas pessoas que trabalhavam menos que 10 horas, né? E
estava com muito problema também de manter essas pessoas motivadas. Mesmo problema que você tem quando você paga, na verdade. Você paga o salário, eles vêm, mas se eles fazem de verdade o trabalho, é outra coisa. Motivação, eu sempre falo que é um motor interno seu. Quando a motivação vem de fora, eu acredito isso, né, Dirk? Quando a motivação ela vem de fora, ela não tem o mesmo poder. Ela é momentânea, porque a pessoa fala, não, vai dar certo, acredita, tal, não sei o quê, pronto, tudo bem. Você até naquele primeiros 5 minutos você impacta. Mas o primeiro problema que você tem, você já foi embora, você já esqueceu tudo que aquela pessoa falou e a motivação vai embora. Ela tem que ser dentro de você, de dentro para fora. Você tem que acreditar naquilo, você tem que gostar daquilo. O teu motor interno tem que ser alimentado pela sua crença. A crença alimenta o fazer. E o fazer alimenta o resultado, sabe? Então você tem que acreditar naquilo. E você vai fazer porque você acredita. E quanto mais você fizer, mais resultado você terá. E quanto mais resultado você tem, mais você alimenta a sua crença. Então ele é um círculo que vai te motivando a continuar. Se você depender que outras pessoas te digam vá em frente, toda hora, vai funcionar. Mas é mais fácil quando o negócio é seu. Quando você trabalha com alguém, é um pouco mais difícil, né? Mas você tem a tua função, e aquilo é o teu negócio, porque é aquilo lá que você está tirando o teu dinheiro, entendeu? É que você é muito empreendedor, se você pensa muito como empreendedor. Mas se você pensar como uma pessoa que é um colaborador, o trabalho dele, a vida dele, a família dele, a renda dele vem daquele negócio que ele está fazendo. Então, aquela função é importante, tem que ser executada bem, porque ele está vivendo daquilo. Mas no nosso caso, eles não receberam nada, né? A gente estava criando qualquer coisa no futuro, né? Então, você estava... Eu chamei ele sempre de empreendedor 25%, porque no final a semana de trabalho é 40 nos Estados Unidos e 10 horas é um 25% disso, né? Mas eu acho inteligente. Se você chegar para mim e falar assim, olha, você trabalharia numa empresa, doaria não. Você trabalharia numa empresa 25% do seu tempo em troca de receber ações desse negócio? Sim. Eu estou fazendo isso. Eu tenho empresas que eu trabalho hoje, por exemplo, eu sou do conselho da G300, que o meu acordo com o Léo foi, você vai dedicar tempo aqui, eu vou te dar uma participação no negócio. Então, isso já existe, eu já faço isso. Não, acho que eu posso colaborar, para ele é importante isso, e a forma dele me pagar é com o crescimento do negócio. E como eu acredito no negócio, é um ganha-ganha. Mas a gente não fez nada de novo. A gente só pegou várias coisas e colocou junto. Então, era o outsourcing, né, porque as pessoas eram distribuídas, né? A gente fez o home office, se você quer assim, 10 anos antes que todo mundo, em todo mundo. Então, era muito legal. Essa que é diferente dessa história. Era muito muito legal, porque eu estava nas ligações da equipe. Normalmente, a gente estava criando equipes, teams, da 3 a 7 pessoas, mas nunca mais de 7. No início, a gente tinha mais, mas nunca deu certo. Tem um limite que a gente tem, que não dá para trabalhar mais pessoas que isso. Então, eu estava nessas ligações e fui para a China. E estava lá a pessoa que trabalhava com a gente, que eu nunca tinha visto. Uma vez, porque a gente também trabalhava com a comunidade, né? Você poderia trabalhar, você só estava ajudando a gente na comunidade. Então, muitas redes sociais. Eu encontrei uma vez uma pessoa, ela me mandou uma mensagem no Facebook, no chat, e falou, olha, você quer encontrar o presidente da Bulgária? Eu fui lá, encontrei o presidente da Bulgária junto com Bulgária, ele. do país. Exato. E foi tudo assim. Então, normalmente as pessoas, eles ligaram para a gente, eles sabendo que eles poderiam participar, mudou muito. É óbvio que depois a gente também tinha uma equipe no núcleo, né? Sim. Que estava organizando. Isso também um pouco porque chegou a concorrência, né? 2 anos depois que a gente iniciou, tinham outras empresas tentando de fazer a mesma coisa, copiar um pouco o que a gente estava fazendo. Eu acho bem interessante esse modelo. Se a gente pensar, é uma união de forças, né? Estou aqui meio filosofando, viajando, mas é uma união de forças de pessoas que têm expertises diferentes de várias áreas
que dedicam 10 horas do seu tempo em prol de uma companhia. Tá bom, a companhia tem lá a sua equipe básica e o resto vem toda de fora. Sabe qual é a vantagem? Que vantagem? o melhor engenheiro da NASA nunca vai embora da NASA para arriscar de trabalhar com um startup Claro. que ele não sabe se vai funcionar. Mas se a NASA permite, ele vai colocar 10 horas. Eu não preciso nem os 10 horas dele, porque ele é o melhor engenheiro que é dessa área. Então, eu consigo ter vários engenheiros que fazem um trabalho, ele que chega, controla o trabalho e fala para eles o que eles precisam fazer. 3 horas por semana, o cara já está maravilhoso. E isso é uma coisa que eu aprendi, na verdade, essa startup Incrível. nos Estados Unidos, quando eu estava trabalhando lá, porque a gente estava trabalhando em microturbinas. E tinha uma pessoa que fazia parte do projeto Manhattan. Tá? Então, o filme que você tá vendo agora, esse cara era incrível. Ele é já bem velho. Ele contou histórias incríveis dessa época, quando ele estava lá. E ele chegou em 10 minutos, ele mudou tudo para os engenheiros. É isso que faz uma pessoa que sabe o que ele faz. Só que, como startup, você não consegue pagar essas pessoas. Você não consegue pegar essas pessoas. Por isso é que eu muito estou te falando difícil. que é muito inteligente essa operação. Porque eu acho que até para empresas grandes, você, de repente, buscar pessoas geniais que possam dedicar um tempo, em troca disso você dar uma participação e organizar isso com essa plataforma, eu acho que é um negócio bacana. A gente, na verdade, o que fez mais diferença eram as empresas. Porque não eram só pessoas que participaram, eram empresas também. Então, podia ser um CNPJ participando. Então, por exemplo, eu não tinha engenheiros de vácuo. Eu tinha uma empresa que inventou a pompa a vácuo. Que era sócio. Que colocaram uma equipe de 30 pessoas, dos melhores 30 engenheiros de pompa a vácuo à disposição para a gente. E, em câmbio, eles estavam recebendo uma participação em opções da empresa. É a mesma coisa com muitas empresas. Algumas das empresas mais grandes de infraestrutura, de engenharia que existem. Quanto tempo levou para pôr o Hyperloop para fazer o primeiro teste? Olha, a gente estava fazendo sempre testes, né? A gente tem... Mas o primeiro teste, sim, que você viu ele funcionar de verdade. E que se você quer assim, de verdade, está sendo feito agora, né? Na Itália, eles estão agora vão construir mesmo. É. Mas assim, o primeiro Mas teste... você não funciona assim. Você não consegue fazer um teste, você consegue fazer o teste de componente. Sim. Então, você controla. Algumas coisas você faz mais pequenos, em escala, e você consegue testar. Outras você precisa fazer na mesma escada. Tipo, a gente estava com um centro de pesquisa na França, onde teve 300 metros de tubo na escada certa, e com a cápsula, 2 cápsulas que a gente fez na Espanha, só que você precisa de quilômetros para fazer algumas coisas do jeito certo. Então, você precisa fazer esses testes em etapas diferentes. Muito interessante. E agora está sendo construído na Itália eu vou até falar que é muito estranho, né? Mas a Itália foi o primeiro país que de verdade fez acho que se chama leilão, né? Tipo, um leilão público, falando, olha, a gente quer fazer esse projeto aqui. Fui a Hyperloop TT, que é a empresa que eu fundei, que ganhou. Mas também porque no final a gente estava a única vera opção e a gente tem os parceiros certos, né? Também obrigado a esse modelo. Né? E tem os melhores parceiros. Já tem uma coisa que já tem muitos anos também, né? E que na verdade o que eu sempre falei é que a gente no início a gente pegou essa ideia e criava um movimento. Depois, isso era essa coisa, você pode participar, vamos fazer acontecer, etc. Depois chegaram várias outras empresas, e isso é bom, porque quando você não quer ser sozinho. Quando você é sozinho, significa que você está errando. Então, chegaram outras empresas, então a gente fez do movimento, agora, hoje, é uma indústria. E vai crescer. Essa indústria vai crescer. E tem
tem empresas brasileiras, tem empresas de todo mundo e pessoas de todo mundo. E o modelo funciona. As perguntas que as pessoas normalmente me fazem é se funcionava só porque estava o nome de Elon Musk lá. Tá? E ajudou com certeza. Também se no início as maiorias das pessoas nem sabiam o que ele era, o que ele era, porque Muito quando a tempo gente atrás. iniciou, a Tesla já existia, estava apenas iniciando a fazer o primeiro carro, na verdade. Uhum. SpaceX estava lá, mas estava tudo bem no início. Então, na Europa, a pessoa comum não sabia nada. Depois, mas em geral, claro que ajuda. O que ajuda é a estampa, né? Então a gente estava A com imprensa. a gente estava com um escritório que só fez imprensa, então a gente estava movimentando bastante. Essa coisa motiva as pessoas que trabalham com você, porque todo mundo quer ser parte de um time que está ganhando, né? Que está Claro. indo para frente. Mas não é só esse modelo, ele funciona. Eu sempre o que eu estou dizendo é que no final, se você não tem um projeto que é exciting, excitante bastante. Motivador e excitante. Excitante, acho que é a palavra melhor. Aí talvez você precisa trocar. Tem um amigo, ele morreu, estava falando dele ontem, na verdade, Ken Cragen. Ele fez Hands Across America, sabe? We Are the World. Sei. E eu senti ele falar uma vez, ele falou que você precisa entender onde é a sua banda de marcha. Praticamente quando você está falando uma coisa, como se tem uma explosão, tá acontecendo uma festa com as pessoas, para você estar explicando a sua ideia e as pessoas ficam, nossa, que legal. É isso que você precisa, né? Quando as coisas que são mais difíceis são mais fáceis trabalhando assim. Porque é muito mais provável que eu vou falar, que eu vou participar no aterragem na Lua, que, não sei lá, no seu... Dia a dia. no cabeleireiro, no café. As pessoas gostam de coisas novas, excitantes, diferentes e tal. Eu entendo, eu acho que assim, realmente é interessante quando você vê um projeto como esse e a forma com que vocês começaram e o sucesso que vocês tiveram em conseguir implantar, porque já conseguir implantar um negócio desse tamanho, tão inovador desse jeito, tanto a gente vê que tem tantos anos agora que está saindo finalmente, mas é uma somatória de pequenas coisas. É óbvio que o Elon Musk ter participado no começo foi importante, o fato de vocês terem feito essa plataforma e terem conseguido esses talentos para ajudarem, e essas empresas para ajudarem o projeto também é importante. Quer dizer, tudo isso, e a tua persistência, a tua força de vontade de continuar, porque você, no final, era o que estava puxando o carrinho, né? O trem. Mas então, sabe qual é a diferença? Que essa aqui era a primeira vez que eu senti que tinha pessoas atrás. Apoiando. Exato. Empurrando. Tipo, não era só eu que estava puxando o carrinho. Mas porque quando tinha um monte de pessoas que estavam vindo e que estavam fazendo sim que esse carrinho estava continuando para frente. E isso era uma experiência que era incrível. E não funciona só com projetos grandes, essa é uma coisa importante. Funciona com qualquer coisa. Só que é óbvio que quando você tem ideias mais grandes, projetos mais grandes, vai ter mais pessoas. Sem dúvida. Mas você só precisa achar uma pessoa que gosta do que você está falando. Quando as pessoas vêm para mim e estão falando, olha, eu preciso de, não sei lá, 20 mil reais. Investimento. É que você é investidor aqui no Brasil, né, gente? Ele é investidor aqui no Brasil, por isso que ele está falando isso. Eu pergunto, para quê? Não, porque preciso fazer esse algoritmo, não sei lá. Você não precisa de 20 mil reais, você precisa de um programador. Então, é muito mais fácil você achar uma pessoa que é programador e falar para ela, olha, tenho essa coisa aqui, vou te dar uma participação, você gosta, que alguém que pega o dinheiro, né? Porque isso é uma coisa importante. A dedicação é diferente. E no final,
melhora a empresa. Então você vai ter uma empresa melhor que quando você está pronto de verdade para pegar o investimento, você tem uma equipe que investiu, que criou um produto, que já mostrou as quantidades de pessoas que querem ter dinheiro antes de fazer qualquer coisa é muito grande. Tá errado. Sempre acho que você tem que começar bootstrap mesmo, com o teu dinheiro, fazer a coisa andar, montar equipe, montar a coisa para funcionar. E aí, tudo bem, tá funcionando, já fiz o MVP, já testei, é viável, é legal, tá funcionando, gostei. Agora eu preciso passar para uma segunda fase, aí sim entrar alguém para ajudar, porque naquele momento, nessa segunda fase, o dinheiro é importante, sim, mas eu acho que na primeira fase, esse early stage aí, eu não acredito muito também, muito não. Dirk, eu adorei que você veio aqui conversar com a gente, contar um pouquinho dessa história, porque tenho certeza que abriu ideias para muitas pessoas de como fazer as coisas daqui para frente, porque eu acho essa ideia genial mesmo. Acho que a gente podia pensar em fazer mais assim, mais Mas, negócios na assim. verdade, você pode fazer. Não é uma plataforma, né? Hoje não é mais. A gente entendeu que não era a plataforma em si, que é uma metodologia. É um É conceito. isso. E praticamente a base era que eu sempre gostei do open source, só que não dá para criar uma empresa open source, né? É muito difícil. Então, em vez de dar a todo mundo direito de usar o que foi criado, você dá a todo mundo um direito da parte do que eles estão Eles estão criando. criando. É muito inteligente, muito legal. E funciona. E, de novo, se você acha as pessoas que querem participar, e, na verdade, o que eu estou tentando de fazer aqui no Brasil. Aqui no Brasil, agora, eu tenho uma empresa, a gente está no ramo dos alimentos, só que eu estou criando a base, praticamente, uma base de produção, uma base de distribuição, para, no final, criar uma plataforma de inovação alimentícia, onde todo mundo pode participar. Então, se você quer participar, inovar, você tem ideias, você pode entrar e já tem uma base lá. É que, nesse momento, eu estou criando essa base, porque do zero não quero mais trabalhar e não quero mais ter investidores externos, que o investidor é tudo bom, mas tem muitos tubarões lá fora, né? Então, Ó, você tá com um aqui, hein? mas Aliás, você vários não, tubarões, todos nós somos tubarões. mas você é mais um golfinho que um tubarão. É porque eu sou boazinha, viu, gente? Mas mais ou menos, até a página 2, né, não é, Dirk? Não, mas negócio é negócio, mas no final tem pessoas que para eles o dinheiro é tudo. Então é muito mais importante de ter a vantagem nesse momento, ganhar 100 milhões não é suficiente, precisa ganhar 300. É. E, É que você é como eu sou uma pessoa, sou pisciana, né? Então eu sou peixinho mesmo. E um peixinho que virou tubarão, mas esse meu lado peixe nunca vai deixar de existir. Quer dizer, as coisas não são maiores que as pessoas, você tem muita coisa que você pode fazer para ajudar os outros, e que no final das contas você ajuda, apoia, faz e o dinheiro vem como consequência. Quando você só pensa no dinheiro como objetivo final, tem a mesma graça. mas o investidor no final é isso, né? O investidor ele está colocando dinheiro porque ele está esperando um retorno. Normalmente Sim, mas é assim, tem gente que só pensa no retorno e tem gente que pensa em construir negócios que em algum momento isso vai dar dinheiro. Eu sou mais no construção. Eu normalmente na minha maneira de investir eu sou pro fundador. Então eu prefiro afundar com o fundador que ir contra o fundador. Porque se eu saberia fazer melhor, eu mesmo que faria. Só que muitas vezes você faz até coisas para puxar o fundador ou o empreendedor um pouco, né, para ver o que ele está fazendo. Sem dúvida. Mas de novo, é muito difícil de achar pessoas boas. Com o mesmo propósito, é difícil sim. E se você precisa controlar o negócio, né, onde detalhe, você fez já um investimento errado. Então, Verdade. Muito bom ter você aqui. Vamos voltar. Hoje a gente tem conversa aqui para anos, né? Obrigada, Dirk, por você ter vindo. obrigado, Cris. Gente, conversamos com o Dirk Alborn e vou dizer uma coisa para vocês, tem muita história para tirar dele, vamos ver se a gente consegue trazer ele de volta. E você que está aqui, não esquece de dar um like nesse vídeo e de seguir o nosso canal para que você sempre possa acompanhar
esses tubarões que vêm aqui conversar com a gente. Obrigada, Dirk. Foi maravilhoso. Obrigado, até a próxima. Até.